Olá, meus amigos. Estamos juntos para mais uma Evangelioterapia. Vamos agora cerrar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais este dia, por podermos estar aqui todos saudáveis e nos reunindo através dessa rede social. Agradecer a Deus por tudo que estamos recebendo de bom, mesmo em meio a tantas complicações. Nós estamos aqui em nossos lares, sempre muito ligados uns nos outros, em pensamentos positivos, vibrando a energia do amor. Que os nossos irmãos espirituais nos auxiliem, abrindo a nossa mente e abrandando o nosso coração. E que aqui o que eu vá falar possa ser tão útil a todos vocês, mas principalmente eu sei que eu estou falando primeiro para mim mesma, que a primeira a receber sou eu. Obrigado, Senhor Jesus, por tantos ensinamentos e nos perdoe por não segui-los. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos começar agora a nossa Evangelioterapia. E hoje eu escolhi para falar com vocês sobre o capítulo 17, Sedes Perfeitos. E eu fui nas instruções dos Espíritos e escolhi o item, o dever. Então, diz assim: o dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida. É encontrado nos mais íntimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele imposto pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repreensão. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repreensão. O dever íntimo do homem é entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, adverte-o e o sustenta, mas muitas vezes ela permanece impotente ante os sofismas da paixão. O dever do coração, observado com fidelidade, eleva o homem. Mas como determinar com precisão este dever? Onde ele começa? Onde ele termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso do vosso próximo. Termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e o vosso repouso. Deus criou todos os homens iguais frente à dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrendo devido às mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para a dor, o mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado com suas expressões. A igualdade perante a dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância de seus defeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo.
é, ao mesmo tempo, juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo florão da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre formas mais elevadas a cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Está em Lázaro, Paris, 1863. Meus irmãos, nem tem muito o que comentar. Cada um sabe da sua obrigação moral. E é o que nós devemos fazer nesses tempos de pandemia. Cada um tem que refletir, procurar saber o que é melhor para si, o que é melhor para o seu próximo e fazer, não se importar com o que o outro pensa ou que o outro queira que você faça. Você é responsável por você mesmo e você é responsável pelo que emana para o próximo. E aí eu peguei aqui do Livro dos Espíritos e eu peguei essa pergunta. Da transmissão oculta do pensamento, da emancipação da alma. É a pergunta 419. Por que a mesma ideia e a de uma descoberta, por exemplo, produz-se em vários pontos ao mesmo tempo? Aí os espíritos respondem: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga tê-lo inventado. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, é uma figura mais exata do que imaginais. Cada um contribui para propagá-la sem o perceber. Assim, muitas vezes, nosso espírito revela a outros espíritos sem que saibamos o que foi objeto de nossas preocupações durante a vigília. Então, a gente propaga esta energia, né? Então, vamos propagar a energia do bem, a energia do amor, a energia da certeza de que esses espíritos estão se comunicando entre si em várias partes do mundo para achar uma cura para essa pandemia, para que nós possamos sair dessa logo e ilesos, né? Então agora, meus irmãos, eu vou ler aqui uma mensagem que é de Calunga, que fala sobre o dever real. Vamos fazer um trato? Ninguém deve nada a ninguém. Ninguém deve explicação a ninguém. Ninguém deve satisfação a ninguém. Essa questão do dever está muito relacionado ao meio social, ao que é esperado da gente, aos papéis que as pessoas nos dão absolutamente de graça. Porque tem coisas que a gente não pediu para ser, nunca quis ser, mas acaba sendo. Porque o povo acha que a gente deve. O dever real de cada ser humano está relacionado às suas necessidades mais íntimas. A gente deve fazer o que satisfaz nosso coração e fazer da melhor forma, porque aí nosso coração fica contente de verdade. Se nosso coração diz que a gente deve ajudar uma pessoa que passa por um aperto, é porque a gente deve ajudar. Não porque a família, a vizinhança, a sociedade esperam que a gente faça. Se a gente entra na loucura de fazer o que os outros esperam, acaba entrando num ciclo de ansiedade e frustração muito grande. Primeiro, fica ansioso de pensar se o que vai fazer vai agradar. Depois,
fica frustrado porque fez o que achou que os outros queriam, mas é impossível agradar todo mundo nesta vida. Tem até uma frase que diz que nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Porque você vai se achar mais capaz que ele? É preciso repensar urgentemente esse assunto do dever. Os nossos deveres são aqueles que estão escritos nas leis de Deus. E eles vão ficando claros para nós à medida que conhecemos essas leis que são a ordem de todo o universo. Eu sou um filho de Deus, criado para ajudar o universo a funcionar. E o universo tem regras de funcionamento, como tudo que é organizado. Se em cada situação a gente perguntasse como é que eu colaboro com o universo neste momento, a gente teria uma noção melhor do dever. Tem vezes em que, para cumprir o nosso dever, a gente vai ter que ir contra tudo que a família, a sociedade e o mundo acham que a gente deve. E daí? As leis do universo são o desenvolvimento dos potenciais do espírito, harmonia em todos os níveis, do micro ao macrocosmo, o amor e a compaixão por todas as criaturas, a atividade útil, a reverência e a ligação constante com Deus nosso Pai, o retorno de todas as nossas ações a nós mesmos, recebendo cada um segundo suas obras, a transformação para melhor. O que a comadre, o marido, a esposa, enfim, o povo acha, não passa de palpite. Então, meus irmãos, nesses tempos de pandemia, o que podemos fazer no nosso dia a dia? Primeiro, precisamos nos instruir, Instruir a respeito deste vírus, da real contaminação, do que nós podemos ajudar a nós mesmos para não se contaminar e ajudar também ao nosso próximo a não se contaminar. E aí a decisão é nossa, a decisão é de cada um. O que você vai fazer, a decisão é sua. Você é que é responsável pelo que você pensa, pelo que você faz. A sua atitude vai ter uma consequência. Ela pode ser uma atitude de consequência boa ou de consequência não muito boa, mas aí é um problema seu. Você é que vai conviver com aquilo que você fez. É a sua consciência que está aí para lhe dizer se você está certo ou se você não está certo. Então, meus irmãos, vamos sair para esta vida com muita responsabilidade. Porque somos, sim, responsáveis por tudo que está acontecendo aí. São nossas vibrações que estão aí. E se nós estamos nesse contexto, é porque nós vibramos para este contexto. Mas se também estamos passando por isso, é porque Deus confia que nós podemos passar por isso e ajudar a muitos. Então, vamos encerrando aqui a nossa evangelioterapia e vamos agradecendo a Deus por mais esse momento, que essas palavras tenham sido muito úteis a nós, que nós possamos refletir com muita responsabilidade qual é o nosso dever perante nós mesmos, perante a nossa família, perante a nossa sociedade, perante ao nosso planeta, perante ao que emanamos ao universo. Que possamos estar fortes e seguros em nossas decisões. E possamos, mais uma vez, nos unirmos em orações, em pensamentos de harmonia, de fé e de amor. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus por nos enviar tantos ensinamentos. Que assim seja e até uma próxima, meus irmãos. Tchau.